Oi, aqui é o Pastor Rafael e eu quero falar com você hoje sobre engolir camelos. O título desse vídeo é Engolindo Camelos. Sem perder tempo, vamos até o Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 23, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Bom, engolindo camelos. Isso fala sobre aparências externas. Isso vai de encontro ao discurso de Jesus denunciando as autoridades religiosas da época, escribas, fariseus, saduceus, que faziam coisas externamente, mas internamente não tinham aquela comunhão com Deus ou aquela motivação que, para quem estava de fora, eles deveriam ter. Afinal de contas, faziam boas obras, costumavam fazer as coisas em público. E isso aqui, esse engolir camelos, tem a ver também com isso. Esse texto fala aqui do dízimo, mas eu não vou falar de dízimo nesse texto. Se você quiser saber o que a gente pensa sobre isso, dízimos e ofertas, tem um vídeo nesse canal chamado O Lado Negro dos Dízimos e Ofertas. Também é um estudo do pastor Luciano aqui nesse canal sobre dízimos. Então você procura a palavra dízimo aqui no canal e você vai encontrar um vídeo específico sobre isso. Aqui eu quero falar de outra coisa, porque o dízimo Jesus usou aqui como um exemplo. Um exemplo de atitudes, primeiro, que podem ser vistas e mensuradas pelos homens, pelas pessoas. E segundo, que contam pontos em uma religião baseada em obras, que também precisa valorizar, uma religião baseada em obras precisa valorizar atitudes externas. Afinal de contas, qual líder religioso poderá medir a internalidade do coração humano? Nenhum, porque só Deus conhece isso. Então, engolir camelos não está tão distante de nós. No caso deles aqui, o exemplo que Jesus deu, porque Jesus não falou disso uma vez só, nesse caso aqui foi que eles davam dízimo, algo que se podia medir, que se podia saber. Outra coisa que eles faziam também, que é citado nas Escrituras, que era orar em público, era mostrar uma aparência caída, abatida quando jejuavam, para todos saberem que faziam isso. Faziam isso quando faziam alguma boa obra a alguém, colocavam na sua listinha de boas obras, nos seus filactérios e penduravam e saíam andando com isso. Ou seja, pode ser medido, pode ser contado em uma religião baseada em obras. E hoje o que nós vemos é muita gente desconhecendo dentro das igrejas o que é a graça de Deus, o que é o Evangelho, que é Cristo vir à terra, Deus vir à terra para salvar-nos da sua própria ira, porque todos estamos condenados e carecemos da glória de Deus, todos estamos perdidos, não há nenhum justo sequer, e Ele, por amor, entrega-se para nos salvar. Esse é o Evangelho. Terrivelmente perdidos, fomos encontrados pelo amor do Senhor. E isso transforma de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, engolir camelos significa querer uma transformação de fora para dentro. Na verdade, não é querer uma transformação de fora para dentro, é fazer as pessoas acreditarem que dentro é uma coisa só porque fora está tendo uma determinada aparência. Será que nós temos engolido camelos hoje nas igrejas? Será que você que está me assistindo tem engolido camelos? Ou conhece pessoas que têm feito isso? Envie esse vídeo. Que esse vídeo seja um instrumento de Deus. Engolir camelos é estar presente em todas as reuniões da igreja. Veja bem, estou dizendo que está errado não, tá? Vou falar um monte de coisas aqui que não estão erradas em si. Mas quando elas estão sozinhas, o que Jesus falou? Devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ele não está descredenciando o que foi feito por eles. Não é uma coisa errada eles terem dado o dízimo lá. Mas a questão
era do que adiantava fazer aquilo se o que é mais importante, que está no interior, que é realmente onde se mostra a verdadeira situação do ser humano, se aquilo ali condizia com o que estava sendo feito do lado de fora. Ora, quantas coisas não têm sido assim, não é verdade? Não são erradas, mas são feitas por nós como se pagássemos uns pedágios de obediência para entrarmos no céu, pagando. Tem gente cantando aí que estamos pagando preço para entrar no céu. Meu Deus, o preço foi pago por Jesus. Nós não pagamos preço para entrar no céu. E as boas obras são consequência da salvação e não uma necessidade anterior a Deus nos salvar. Então, muitas vezes nós vamos aos cultos, nós vamos às reuniões de oração, chegamos na hora nos ensaios, se eu participo de algum ministério de louvor ou coisa parecida. Faço as coisas que crentes fazem, não faço as coisas que crentes fazem com cortinas abertas, ou seja, quando estão me olhando para que visivelmente seja contado ao meu favor e a religião também possa contar aquilo em meu favor, eu faço o que a convenção cristã, não uma convenção oficial, mas a convenção geral dos cristãos diz que se tem que fazer, ir aos cultos, participar da ceia, de vez em quando ali visitar um enfermo, orar na hora da refeição, que é um exemplo, orar na hora da refeição. A pessoa não vive uma vida de oração, não ora, não tem intimidade com Deus, mas na hora da refeição junta todo mundo para orar. Isso é errado? Não. Ir ao culto é errado? Não. Chegar na hora no ensaio é errado? Não, tá certo, tem que fazer isso tudo mesmo. Mas de nada adianta fazer isso se o seu coração não foi regenerado, não é transformado e não arde de amor ao Senhor. Quando você se preocupa tanto com a hora em que você chega no culto, e deve se preocupar mesmo, estou falando para você se atrasar, não. Mas você chega no culto com um coração de pedra, um coração com pecado secreto, sai de lá do mesmo jeito, ouve a palavra e continua do mesmo jeito e não muda, você está coando um mosquito e engolindo um camelo. Está se preocupando em estar presente no culto, em chegar na hora, em orar na hora do almoço, ou seja lá o que for, em não mostrar para as pessoas os seus pecados secretos, que talvez você tenha. Se não é o seu caso, glória a Deus, passe esse vídeo adiante para que alguém que esteja nessa situação ouça o que eu estou dizendo em nome de Jesus. Então, você fica nessa situação, mostrando uma coisa e sendo outra. E isso leva a caminho de morte. Isso é uma vida de pecado, porque o mais importante não está aí, dentro do seu coração. Não digo que você tem que pecar. Então tá tudo errado, eu vou pecar. Não é isso. Você tem que buscar. Os camelos não podem entrar antes dos mosquitos. Não adianta eu tentar aparentar uma coisa que eu não sou. Eu me fingir de santo, santarrão e saber que eu não sou aquilo. Que o meu coração carrega escuridão e que eu preciso que Deus me transforme. E que eu preciso que a minha motivação seja correta, seja em Deus, seja verdadeira. Então não adianta eu participar, eu doar alimentos, eu doar agasalhos, eu estar lá nas campanhas, eu ajudar quando o pastor precisa de mim, eu fazer tudo, eu ser aquele tipo de pessoa que o pastor pode contar comigo, ou talvez até pastores que estão sempre fazendo o que é correto ou não fazendo o que não é correto, pelo menos diante com as cortinas abertas, né? Se fazem o que fazem errado, escondem muito bem, que era o caso desses fariseus aqui, e aí dos escribas e fariseus aqui. Então, eu como mosquito, porque eu me adequo à forma que é criada para que o cristão se molde a ela, externamente, mas internamente, onde ninguém pode medir a não ser Deus, eu não me preocupo. Eu como mosquito, que são essas formas externas todas, que não estão erradas em sua maioria, retificando. Não estou dizendo que está errado, não. São coisas certas. Mas são secundárias, porque as coisas primárias estão aqui, ó.
transformadas dentro do nosso coração. Quando eu peco, eu tenho que me entristecer, aquilo tem que me fazer mal. Quando eu estou sem buscar a Deus, eu tenho que ter vontade de buscar a Ele, eu tenho que ter sede de Deus, fome de Deus. Se eu não tiver, eu vou buscar nele. Que adianta eu cantar a Deus, chegar na hora nos ensaios, tocar da melhor forma, o que é certo, temos que tocar da melhor forma, cantar da melhor forma, dar o melhor a Deus é errado? Claro que não, mas do que adianta se meu coração está podre? Se o meu coração está distante daquela letra, daquela adoração que eu estou cantando? É sobre isso que o texto diz. E que não continuemos engolindo camelos. Amém? Em nome de Jesus. Tudo a ver com esse tema, vou falar aqui dos nossos livros, mas tem esse livro aqui, ó. É um livro que eu lancei no ano passado, chamado Dentro da Igreja Longe de Deus. Inclusive eu estou indo agora ao Nordeste fazer um seminário sobre ele, e já temos aí 5 agendas marcadas, e devemos marcar em vários estados, provavelmente aí 20, 30 igrejas, ou até mais. Devo fazer uma viagem aí de 2 meses para frente, passando em, se não todos, em quase todos os estados do Nordeste, falando desse livro aqui, tá? Dentro da Igreja Longe de Deus, que fala sobre isso, da situação de pessoas que estão na igreja, que aparentam uma coisa, que engolem os camelos e coam os mosquitos, tá? Então, ele é muito bom. E esse outro aqui é o que eu lancei esse ano e que já foi premiado como a ficção cristã nacional mais vendida de abril e maio de 2018, tá? É fantástico esse livro, fala de temas atuais, contextualiza a volta de Jesus, fala de temas polêmicos como o aborto, que nós sabemos que está caminhando para ser aprovado aqui na nossa nação, o que é triste. E nós vivemos, o nosso ministério depende de ofertas de amor para continuarmos com esse alcance de milhões de pessoas por mês na internet e da venda desses livros, tá? Então, se você adquirir esses livros, você será edificado, também nos ajuda a continuar, tá bom? Dentro da Igreja Longe de Deus e Aniquilação à Última Hora. Esse é o primeiro volume, é uma trilogia, tá? É o primeiro volume, o segundo volume será lançado ainda esse ano. Os links vão estar na descrição, bem como o link para você, se quiser, por amor, nos enviar uma oferta e nos ajudar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aí o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, clique nessa bolinha, ou então aí embaixo em algum lugar em inscrever-se, ative as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos que nós lançarmos. Se você estiver no Facebook, clique em curtir, compartilhe, nossas redes sociais também vão estar na descrição. Continue nos acompanhando e lembre-se, o camelo não tem que entrar, claro que não. Não podemos engolir os camelos. Os mosquitos também não tem que entrar. Não tem que entrar nada. Não é verdade? Lembre-se disso. Mosquitos e camelos do lado de fora. Mosquito, de vez em quando, vai ser mais fácil de entrar. Agora, entrar camelo e coar mosquito, aí não dá. Certo? Em outras palavras, explicando, já trazendo à tona o que foi dito aqui no conteúdo desse vídeo, é o seguinte: não adianta coarmos mosquito, mas eles têm que ser coados, ok? Porque não significa que eu ir a um culto e chegar na hora e ensaiar e fazer tudo externamente apenas com as cortinas abertas e estar com o coração ruim, não significa que essas coisas sejam erradas. Tá, então vou repetir aqui, não estou dizendo que são erradas, só estou dizendo que não bastam. Isso é engolir camelos. Então, primeiro coemos o camelo, que é o maior, tá? Depois, também os mosquitos, que são as atitudes que naturalmente, quem coar os camelos, naturalmente seguirá para coar os mosquitos também, que são as obras resultantes do trabalho do Espírito Santo aqui, ó, no nosso coração, que vão refletir como luz de Cristo na nossa vida, nas boas obras para as quais Deus nos chamou. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau.